Entre as diferentes expressões da sensibilidade mediúnica, o chamado médium esponja representa uma das formas mais desafiadoras de manifestação. Não se trata de um tipo espiritual raro, nem de uma condição mística especial, mas de uma estrutura perceptiva altamente permeável, com baixa filtragem psíquica e emocional. O médium esponja não apenas percebe o ambiente, ele absorve. Emoções, pensamentos, estados psíquicos e campos energéticos atravessam seu sistema com facilidade, sendo registrados no corpo, no humor e na mente como se fossem próprios. O que define o médium esponja? O médium esponja é caracterizado por uma hiperpermeabilidade do campo psíquico e energético. Seu sistema de proteção natural, emocional, mental e vibratório encontra-se pouco consolidado, seja por predisposição, história consciencial ou contexto de vida. Essa condição se manifesta através de mudanças abruptas de humor sem causa pessoal clara, sensação constante de cansaço ou esgotamento, absorção de emoções alheias como se fossem próprias, dificuldade em ambientes com muitas pessoas, necessidade de isolamento para voltar a si e sensação de confusão interna após trabalhos mediúnicos. Diferente de outros médiuns, o médium esponja não filtra naturalmente. Ele recebe tudo de uma vez. Não é fraqueza, é estrutura. É fundamental compreender que o médium esponja não é fraco, nem espiritualmente inferior. Sua condição não indica falta de evolução, mas falta de organização interna. Assim como existem pessoas com pele mais sensível, sistema imunológico mais reativo ou sistema nervoso mais excitável, existem consciências com campos sutis mais abertos e menos delimitados. O problema não é a abertura. O problema é a ausência de contorno. A origem da condição esponja. A condição de médium esponja pode surgir por diversos fatores combinados. História consciencial marcada por sensibilidade ampliada, falta de blindagem psíquica consolidada, trauma emocional ou abandono precoce, desenvolvimento mediúnico precoce sem estrutura emocional, práticas espirituais sem preparo e sem ancoragem no corpo, e também dificuldade em estabelecer limites emocionais e psíquicos. Em muitos casos, a mediunidade se abre antes da maturidade emocional, criando um descompasso entre percepção e sustentação interna. O erro comum é confundir absorção com mediunidade elevada. Um dos maiores equívocos no meio espiritual é romantizar o médium esponja, tratando sua condição como sinal de mediunidade forte. Na prática, trata-se de mediunidade vulnerável. Absorver tudo não é sinal de domínio, é sinal de falta de discriminação. Quando essa condição não é compreendida, o médium vive em estado de autoculpa constante, medo espiritual, dependência de rituais de limpeza, sensação de perseguição espiritual e também dificuldade em manter estabilidade emocional. Isso não fortalece a mediunidade, adoece o médium. O médium esponja e o risco da dissociação. Sem integração, o médium esponja tende a dissociar. Ele perde referência clara do que é seu e do que é absorvido. Essa dissociação pode se manifestar como sensação de não pertencimento, dificuldade de identidade e oscilações emocionais intensas. Aqui surge o terreno fértil para interpretações distorcidas, tanto espirituais quanto psicológicas. A função oculta do médium esponja. Apesar dos desafios, o médium esponja possui uma função potencial importante quando integrado capacidade profunda de empatia e leitura de campo. Quando estruturado,
Ele pode identificar desequilíbrios sutis em ambientes e pessoas, atuar como harmonizador energético, auxiliar em processos de cura emocional e espiritual e também trabalhar com descarrego e transmutação de campos densos. Mas isso só é possível quando há presença, ética e limites internos. O caminho da integração. A solução para o médium esponja não é fechar a sensibilidade, mas educá-la. Isso envolve, em primeiro lugar, o fortalecimento do corpo e da vida material, além do desenvolvimento emocional e psicológico. Também é fundamental o discernimento entre o que é próprio e o que é absorvido, junto com práticas de ancoragem e presença. E, claro, ética mediúnica e responsabilidade pessoal. A mediunidade não pode ser o eixo da identidade. Ela deve ser uma função integrada à consciência. De esponja a filtro. O verdadeiro amadurecimento do médium esponja ocorre quando ele deixa de ser esponja e se torna filtro consciente. Ele passa a permitir a passagem do que é necessário e bloqueia o que é excessivo. Esse processo não é rápido nem simples. Exige tempo, autoconhecimento e estrutura. Mas é nesse ponto que a mediunidade deixa de ser peso e se torna instrumento. O médium esponja não nasceu para sofrer. Ele nasceu para aprender a sustentar o que sente. Sua sensibilidade é um chamado à integração profunda do humano. Enquanto absorve tudo, ele adoece. Quando aprende a filtrar, ele se fortalece. Quando integra, ele cumpre sua função. Sentir não é o fim. Saber sustentar é o verdadeiro caminho.